Olá! Muitos de nós preferem morar em condições confortáveis, mas há lugares no planeta que não apenas nos surpreendem com sua beleza, como também oferecem condições bem incomuns para viver. No vídeo de hoje você verá como as pessoas encontram maneiras de se adaptar à vida em diferentes condições, sobrevivendo em zonas climáticas extremas e desfrutando de uma natureza única, e aprenderá como lugares incríveis podem se tornar o lar de uma pessoa. A Ponto Vecchio, em Florença, pode ser facilmente chamada de uma das principais atrações da capital toscana. Sua peculiaridade está no fato dela nunca ter mudado sua forma desde a sua construção, ou seja, desde 1345. O comprimento total da ponte é de 95 metros e sua largura é de 32 metros. A ponte está fechada ao tráfego de veículos e é exclusivamente dedicada aos pedestres. Antigamente, lá havia barracas de açougueiros e cortadores de couro. Para aumentar o prestígio e limpar a ponte, um decreto foi emitido em 1595, proibindo o acesso de açougueiros à ponte. Após isso, apenas os joalheiros foram autorizados a entrar na ponte. Atualmente, há inúmeras joalherias na antiga ponte florentina, e daí que vem o segundo nome conhecido como Ponte Dourada. Castelo de Predjama. Um dos castelos mais antigos da Eslovênia, localizado dentro de um penhasco de 123 metros de altura. O castelo, construído em 1274 e localizado no meio de um vale pitoresco cercado por florestas e campos, a distância até nos faz lembrar um ninho de andorinha. No castelo, é possível ver uma galeria dedicada ao último proprietário do castelo, o príncipe Windescrat. E lá também é possível visitar as masmorras do castelo, suas inúmeras galerias, labirintos de passagens e túneis. Setenil de las Bolegas, uma pequena cidade na província de Cádiz, na Espanha. A cidade não foi construída sobre um penhasco e não está localizada nas montanhas como muitas outras. Porém, ela está localizada diretamente no leito do desfiladeiro cortado pelo rio Trejo. Dessa maneira, por estar situada numa planície, é como se a cidade estivesse coberta de cima por penhascos pairando sobre ela, muitos dos quais foram usados pelos habitantes locais com sucesso para substituir os telhados de suas próprias casas. Este é um lugar onde é possível se distrair da correria da cidade e se concentrar em uma atmosfera única. La Rinconada, uma das cidades mais difíceis de se chegar e também uma das mais montanhosas do mundo, localizadas nos Andes peruanos. Ela está localizada a uma altitude de 5.100 metros. Nessas condições, a pessoa desenvolve a anóxia grave, o baixo teor de oxigênio no sangue, que pode surgir tanto durante as atividades físicas quanto durante o sono. Porém, isso não impede que dezenas de milhares de pessoas vivam e trabalhem aqui, principalmente nas minas de ouro locais. Aqui não há qualquer tipo de saneamento, nem rede de esgoto. O lixo é simplesmente jogado na rua ou queimado. As estradas da cidade estão regularmente cheias de sujeiras e esgoto. O solo e a água estão contaminados com mercúrio, que é amplamente utilizado aqui pelos mineradores locais para extrair ouro. A galeria da qual a cidade recebe água está poluída. Quanto mais garimpeiros trabalham, há cerca de 250 minas na galeria, mais rápido ela derrete. Não há animais no vale do rio local, nem sequer borboletas encontradas aqui. Monte Fanjin. Um pilar de pedra sólido. O pico está sempre coberto de nuvens. Está localizado no sudeste da China e é considerado um lugar budista sagrado. Para subir aqui, é preciso superar 8.000 degraus, o que leva quase 4 horas. E isso apenas é uma das extremidades. Também é chamado de Pico Dourado da Nuvem Vermelha. E essa visão nos surpreende com o esplendor da natureza ao redor. No topo da montanha estão localizados 2 templos separados por um estreito desfiladeiro através do qual uma grande ponte de pedra foi construída. Na beira de um penhasco em Aveyron, na França, há um lugar que desafia a lógica. As rochas do antigo Bonzul devem possuir algum tipo de magia. Não há outra explicação para como a cidade, à beira de um buraco de 100 metros, consegue se equilibrar em um cânion com largura de 400 metros. O buraco foi formado devido ao impacto da água corrente do rio Dordogne de Conques nas rochas calcárias do Planalto. O relevo incomum tornou-se uma estrutura defensiva natural para Bonzul. É realmente difícil chegar até a cidade pelo lado do rio. Nos arredores do Cairo está localizado o bairro assustador de Mencheia Nazir, a chamada Cidade dos Lixeiros. No geral, aqui vivem os renegados da sociedade,
Pessoas condenadas a realizar o trabalho mais sujo por toda a vida e até mesmo passar esse destino para seus filhos. O bairro todo é projetado para a coleta e reciclagem de lixo. Isso é cerca de 250 mil pessoas. As ruas, casas e até mesmo os telhados da área estão cheios de lixo. De fato, é um lixão gigante habitável onde a vida floresce. Bosco Verticale, um complexo residencial único no centro de Milão, na Itália. Uma incrível harmonia da natureza no coração da cidade. Ao olhar para esta maravilha verde de engenharia, temos uma sensação de surrealismo. O complexo é composto por duas torres de 76 e 110 metros de altura, com 18 e 26 andares, respectivamente. As paredes externas estão cobertas de plantas e árvores, criando uma aparência de floresta exótica. Uma vez que esta floresta se estende para cima, o nome dado a ela é bastante lógico: floresta vertical. Nas duas torres cresce um total de 900 árvores, há mais de 90 espécies de plantas. No alto dos penhascos da montanha Monte Baldi, na Itália, está localizado um belo e antigo mosteiro. É como se ele estivesse pairando no ar, acima do pitoresco vale do rio Adige. Do templo há uma bela vista dos arredores. Acredita-se que os monges eremitas se estabeleceram nessas rochas no século XI, mas a construção do templo começou muito mais tarde. E somente em meados do século XX que ele adquiriu seu atual visual marcante. Meteora. Rochas maciças no topo das quais está localizado um dos principais santuários da Grécia, os mosteiros da Meteora. Inacessíveis, isolados do mundo, os topos das rochas se tornaram refúgio para eremitas desde o século XI. No século XIV, as primeiras comunidades monásticas apareceram aqui, 6 das quais estão ativas até hoje. Anteriormente, os turistas só podiam subir aqui com a ajuda de monges em um complexo sistema de cordas, cestos, carroças e puxados por cavalos. Hoje, há uma boa estrada pavimentada que leva aos mosteiros. Lá é possível encontrar afrescos únicos, bibliotecas que armazenam manuscritos medievais raros, ícones e santuários inestimáveis. A enorme quantidade de resíduos plásticos em reservatórios aquáticos é um dos maiores problemas ambientais da humanidade. Uma solução interessante foi proposta por Richard Souva, que construiu uma pequena ilha de garrafas plásticas. Para implementar a ideia, ele precisou de cerca de 200 a 250 mil garrafas plásticas e uma grande quantidade de madeira compensada, o que ajudou a manter a ilha flutuando. O núcleo é inteiramente feito de plástico, que é mantido unido por fortes redes. Para evitar que a estrutura desmoronasse, ele periodicamente colocava terra sobre ela e também plantava árvores, que com isso criavam raízes e mantinham as garrafas mais presas. No momento, a ilha improvisada está localizada perto da Ilha das Mulheres, no Caribe. Depois de criar a ilha e construir uma casa nela, Richard mudou-se para lá com sua esposa e filhos, e até hoje eles moram lá cultivando árvores e uma diversidade de plantas. Cidade Whittier. Um povoado relativamente novo e minúsculo na costa sul do Alasca. 272 pessoas vivem aqui permanentemente e todos vivem sob o mesmo teto em uma arcologia de 14 andares chamada Begic Towers. Morar em Whittaker não é fácil, com temperaturas extremamente baixas e frequentes nevascas no inverno e chuvas constantes no verão. Por isso, os moradores se mudaram para um prédio que antes era usado pelos militares. Além de 150 apartamentos, no prédio há mercearia, delegacia, prefeitura, igreja, farmácia, hotel, lavanderia, parque infantil, academia, correios e outros estabelecimentos. Os longos corredores do edifício desempenham o papel de ruas nesta cidade. Considerando a infraestrutura desenvolvida dentro do prédio, os moradores precisam deixar suas instalações aconchegantes apenas em 3 casos: quando os adultos vão para o trabalho e as crianças para a escola, ou quando querem passear ao ar livre. Além disso, no frio do inverno, as crianças não precisam caminhar por enormes montes de neve, já que foi construído um túnel que liga a escola. No resto do tempo, tudo o que é necessário está disponível sob o teto da única residência em toda a cidade. No condado chinês de Sertar, no Tibete, está localizada a maior academia budista do mundo a uma altitude de 4.000 metros. Atualmente, lá vivem mais de 40 mil monges, monjas e seus discípulos.
A academia foi fundada em 1980 em um vale completamente desabitado e hoje é um dos centros budistas mais importantes no mundo. No território do instituto há milhares de habitações monásticas que se sobrepõem umas às outras e cobrem as encostas das montanhas. A propósito, há eletricidade aqui, mas não há esgoto, portanto é necessário carregar baldes de água. Na parte sul da Tunísia, um pequeno estado no norte da África, existe um dos assentamentos mais incomuns da Terra, a cidade-caverna Matmatá. Há cerca de 700 crateras artificiais em Matmatá. Esta é a cidade-caverna mais famosa do mundo. Segundo a lenda, as pessoas começaram a construir essas casas subterrâneas aqui para evitar os invasores e o sol escaldante. Elas foram criadas abrindo buracos redondos no chão e revestindo-os com pedra, e os quartos eram conectados por túneis. A antiga cidade perdida entre as colinas não conseguiu escapar das tendências da civilização moderna. Antenas parabólicas, telefones, geladeira. Esses atributos do progresso ocuparam firmemente uma posição de destaque nas habitações primitivas. Ilhas flutuantes de Junco dos Urus. São mais de 40 ilhas artificiais criadas pelos índios Urus a partir de juncos que cresceram no lago. Diz a lenda que os índios Urus foram forçados a fugir para cá, fugindo do Inca Pachacuti, que os perseguia. Esse povo transmite suas lendas e tradições oralmente, as mantendo e as seguindo. A principal atividade dos índios Urus é a pesca e a caça, e em ilhas especialmente grandes eles até criam gado. Eles constroem não apenas ilhas de junco, como também casas, barcos e fazem souvenirs. Esse tipo de junco também pode ser consumido. No Mar Cáspio, a 42 quilômetros da península de Absheron, existe um local chamado Nefs Daslari, ou Oil Rocks. Este é um povoado de tipo urbano no extremo leste do Azerbaijão. A aldeia é incomum. Está localizada no meio da água por viadutos metálicos e é a plataforma de petróleo marítima mais antiga do mundo. Inicialmente, as plataformas eram construídas apenas para as estruturas de petróleo, mas com o aumento da capacidade pesqueira, houve necessidade de mais pessoal. Assim, em 1958, iniciou-se a construção da aldeia dos produtores de petróleo. Foram construídas 2 usinas, edifícios residenciais, um hospital e outras instalações industriais e sociais, incluindo uma faculdade técnica de petróleo. O desenvolvimento do povoado inclui até o tráfego de carros no local. Cerca de 2.000 trabalhadores e funcionários de indústrias relacionadas vivem lá. Atualmente, mais de 200 plataformas estacionárias e 350 plataformas operam em Oil Rocks. Por mais de meio século, 160 milhões de toneladas de petróleo e 13 bilhões de metros cúbicos de gás foram produzidos aqui. Slab City. Este é um lugar para os infelizes, os desesperados, assim como para os ardentes defensores da liberdade pessoal. A cidade está localizada no deserto do Colorado, no sudoeste da Califórnia, nos Estados Unidos. Tornou-se o lar de várias gerações de vagabundos, sem-tetos, criminosos, aposentados e hippies desiludidos. A polícia nem vem aqui, e os moradores chamam a cidade de último lugar livre dos Estados Unidos. Cerca de 150 residentes permanentes vivem aqui, que não se importam com as altas temperaturas do deserto no verão. Cerca de 500 mais chegam durante o inverno. Para resolver o problema com eletricidade e água, os moradores primeiro usaram geradores e depois alternaram para moinhos de vento e painéis solares. A cidade possui um pequeno lago, uma biblioteca, um salão de orações e uma área de recreação para crianças. E isso é tudo por hoje, amigos. Deixem seus likes e, se acharam interessante, escrevam nos comentários. Até o próximo vídeo!